Tem estradas na Amazônia, estradas retas, perfeitamente alinhadas, conectando cidades inteiras, e elas têm 2.500 anos. Não, você não entendeu errado. A gente está falando de uma rede de estradas construída quando Roma ainda era uma república emergente, quando os gregos ainda debatiam filosofia nas ágoras. E enquanto isso, do outro lado do mundo, no coração do que hoje é Equador e Bolívia, civilizações inteiras estavam pavimentando caminhos, erguendo plataformas monumentais e criando sistemas urbanos que fariam qualquer urbanista moderno parar e pensar duas vezes. Isso não era para existir, não segundo a narrativa que a gente cresceu ouvindo. A Amazônia sempre foi vendida como uma floresta virgem, intocada, um paraíso selvagem onde pouquíssimas pessoas conseguiram sobreviver. Mas aí veio a tecnologia lidar, aqueles lasers que atravessam a copa das árvores e revelam o que está embaixo. E cara, o que apareceu foi perturbador. Mais de 6.000 plataformas retangulares, praças monumentais, pirâmides com 22 metros de altura e estradas na Amazônia se estendendo por dezenas de quilômetros, conectando tudo isso numa teia urbana que cobria 300 quilômetros quadrados, só no Vale do Upano, no Equador. 300 quilômetros quadrados. A maior dessas estradas tinha 25 quilômetros de comprimento. 10 metros de largura, perfeitamente reta. E o terreno, montanhoso, acidentado, desafiador. Mas essas estradas ignoravam a topografia. Elas cortavam morros, atravessavam vales, cruzavam rios. E faziam isso com uma precisão que engenheiros modernos consideram impressionante. Stephen Rostand, o arqueólogo francês que liderou a descoberta no Equador, disse uma coisa que me deixou inquieto. Dado o terreno montanhoso, essa rede viária era ainda mais avançada que as estradas modernas. Pera, mais avançada? Como assim? Estamos falando de uma sociedade que não tinha ferramentas de metal, que não tinha roda, que não tinha cavalos, e ainda assim construiu uma infraestrutura que supera o que fazemos hoje com retroescavadeiras e asfalto. E não para por aí, porque enquanto o pessoal descobria essas estradas na Amazônia, no Equador, outro time encontrou algo igualmente perturbador na Bolívia. Nos Llanos de Mojos, uma região de savanas sazonalmente inundadas do tamanho da Inglaterra, havia outra civilização fazendo exatamente a mesma coisa. A cultura Casarabe, que floresceu entre 500 e 1400 d.C., construiu um sistema de calçadas elevadas e canais que conectava centenas de assentamentos numa rede tão densa que, segundo os arqueólogos, você nunca estava a mais de 5 quilômetros de outro povoado. 5 quilômetros. Pensa nisso. Densidade populacional, planejamento urbano, integração regional. Isso é urbanismo, isso é civilização, e estava acontecendo na Amazônia enquanto a Europa medieval ainda lutava para sair da Idade das Trevas. O Vale do Upano, no Equador, fica nas encostas orientais dos Andes, aquela transição entre montanha e floresta tropical, onde a chuva nunca para e a vegetação cresce sem piedade. É um dos lugares mais inacessíveis da América do Sul, e foi exatamente por isso que essas cidades ficaram escondidas por tanto tempo. Stephen Rostand começou a trabalhar na região há mais de 20 anos. Escavações convencionais, caminhadas pela selva, anotações, cerâmica, fragmentos de evidências que sugeriam algo maior. Mas a floresta era implacável. Você olhava e via verde. Só verde. As árvores cobriam tudo, e embaixo delas, montanhas artificiais, praças do tamanho de campos de futebol, estradas que conectavam cidades inteiras. Foi só quando a tecnologia lidar chegou que o quebra-cabeça se encaixou. Os lasers penetraram a copa das árvores e revelaram um mapa impossível.
Mais de 15 assentamentos de tamanhos variados, todos conectados por essa rede de estradas na Amazônia. E não eram trilhas, eram estradas largas, planejadas, construídas para durar. A ocupação começou por volta de 500 a.C. e durou até 300, 600 d.C. Mais de 1000 anos de desenvolvimento em contínuo. 1000 anos construindo, expandindo, conectando. A cronologia é importante aqui, porque isso significa que essas pessoas estavam erguendo essas estruturas ao mesmo tempo que os maias construíam suas primeiras cidades na Mesoamérica. E a comparação não é acidental. Os próprios arqueólogos disseram que o sistema urbano do Upano é comparável aos sistemas urbanos maias recentemente destacados no México e Guatemala. Mas tem uma diferença, crucial. Os maias tinham pedra, muito calcário. Eles construíam templos que duravam milênios, porque o material era sólido. No Upano, tudo era terra. Plataformas de terra. Praças de terra, pirâmides de terra. E ainda assim, 25 séculos depois, essas estruturas ainda estão lá, erodidas, cobertas por vegetação, mas reconhecíveis, mensuráveis. As plataformas eram retangulares em sua maioria, algumas circulares, mediam até 140 metros de comprimento. Eram elevadas, criando espaços acima do nível de inundação durante as chuvas torrenciais. Em cima delas, estruturas residenciais, espaços cerimoniais, praças públicas. E conectando tudo isso, essas estradas retas que se cruzavam em ângulos perfeitos. Ângulos retos, planejamento geométrico. Isso não acontece por acaso. Você não constrói uma cidade com ruas perpendiculares sem ter uma visão clara do que quer criar. Sem liderança centralizada. Sem coordenação. Sem força de trabalho organizada. E aí vem a pergunta que ninguém consegue responder completamente. Quem eram essas pessoas? A evidência arqueológica aponta para culturas conhecidas como Quilamop e, posteriormente, Upano. Mas tem uma estranheza aqui. Esse sistema urbano do Vale do Upano parece mais avançado que os sítios posteriores dessas mesmas culturas, como se eles tivessem atingido um pico de sofisticação logo no início e depois regredido. Ou talvez a gente ainda não entenda direito a cronologia. Sasha Vinieri, editora do estudo publicado na revista Science, resumiu assim: esforços anteriores descreveram montículos e grandes monumentos na Amazônia, mas a complexidade e extensão desse desenvolvimento superam em muito esses sítios anteriores. Superam em muito. E olha, eu fico pensando no que isso significa, porque durante décadas, séculos até, a narrativa dominante era que a Amazônia não podia sustentar civilizações complexas, que o solo era pobre demais, que a floresta era hostil demais, que as pessoas que viviam aqui eram pequenos grupos nômades, caçadores-coletores, que deixavam pouquíssimas marcas na paisagem. Mas a cada ano que passa, essa narrativa desmorona um pouco mais. E não é só no Upano. É em toda a Amazônia. Agora cruza a fronteira para o sul e vai para Bolívia, para os Llanos de Mojos, uma planície enorme de savanas e florestas ripárias, que inunda durante metade do ano e seca na outra metade. É um ambiente brutal, imprevisível, onde você precisa gerenciar água o tempo todo. Muita água na estação das chuvas, pouca água na seca. E no meio desse desafio, entre 500 e 1400 d.C., a cultura Khazarabe construiu algo que só pode ser descrito como uma obra-prima de engenharia hidráulica. Calçadas elevadas, canais, campos agrícolas em formato de camelones, aquelas faixas de terra elevadas 1 metro acima do nível da água, lagoas artificiais, poços, e no centro de tudo isso, assentamentos monumentais com plataformas piramidais de até 22 metros de altura.
O sítio de Cotoca é o maior conhecido da cultura Casarabe, e quando os arqueólogos passaram o lidar por cima dele, o que apareceu foi assustador. Uma área central terraçada, um fosso e muros cercando o local, praças gigantes, plataformas escalonadas, encimadas por estruturas em forma de U, pirâmides cônicas e um sistema de canais e calçadas que irradiava do núcleo central em todas as direções cardeais, conectando com sítios de nível inferior, com o rio Ibari ao sul e com lagos a leste. Um dos canais trazia água de uma lagoa a 7 quilômetros de distância. 7 quilômetros. Para trazer água. Isso exige planejamento de longo prazo, mobilização massiva de trabalho e conhecimento técnico sobre fluxo de água, topografia e gerenciamento de recursos. Heiko Prümers, da Universidade de Bonn, disse algo que me marcou. Pela primeira vez, podemos falar de urbanismo pré-hispânico na Amazônia. Urbanismo, não aldeias, não acampamentos, urbanismo, e a densidade dos assentamentos era surpreendente. Pelo menos um outro assentamento dentro de 5 quilômetros de cada local é conhecido. Isso significa que a região inteira era densamente povoada. Um padrão que, nas palavras de Carla Jaimes Betancourt, derruba todas as ideias anteriores. As calçadas não eram só para transporte, elas serviam múltiplas funções: drenagem, marcadores de fronteira, aumento de recursos pesqueiros. Algumas calçadas em zigue-zague eram interpretadas como armadilhas de peixe, porque peixe era provavelmente a principal fonte de proteína para os habitantes pré-históricos. E os campos agrícolas, camelones de até 600 metros de comprimento por 20 de largura, faixas elevadas onde plantavam milho, mandioca, talvez outros cultivos. Durante a estação seca, os canais forneciam água. Durante as chuvas, drenavam o excesso. Era um sistema elegante, adaptado perfeitamente ao ambiente. Mas tem outra camada nisso. Porque esses sistemas de estradas na Amazônia, essas calçadas, esses canais, eles não foram construídos do nada. Eles foram construídos dentro de florestas que já haviam sido antropogenicamente alteradas por milênios. Estudos de fitólitos e pólen em regiões onde essas estruturas foram encontradas mostram algo fascinante. A floresta não era virgem, ela tinha sido ativamente manejada por milhares de anos. Centenas de espécies de árvores foram cultivadas, algumas mostrando evidências de domesticação. Palmeiras, castanheiras, cacau, borracha. E a composição da floresta foi moldada por essas práticas, deixando um legado que sobrevive até hoje. Então, quando esses construtores de estradas chegaram e começaram a erguer suas plataformas e cavar seus canais, eles não estavam desmatando uma floresta intocada. Eles estavam trabalhando dentro de uma paisagem já profundamente transformada pela atividade humana. E aqui entra uma contradição interessante. Geoglifos no Acre, Brasil, aqueles círculos e retângulos gigantes escavados no chão, foram construídos em áreas que aparentavam ter floresta bambusal intocada. Mas a análise de fitólitos mostrou que essas florestas já haviam sido fundamentalmente alteradas. Os geóglifos não foram feitos para serem vistos de longe, eles estavam escondidos pela vegetação. Então qual era o propósito? Cerimonial, astronômico, defensivo, ninguém sabe ao certo. Mas o padrão se repete. Exploração de produtos florestais moldou uma paisagem amplamente florestada que sobreviveu intacta até a chegada dos europeus. Não era desmatamento em massa, era manejo, era convivência. Tem mais de 10.000 estruturas de terra pré-colombianas ainda escondidas pela Amazônia. Essa é a estimativa de um estudo publicado na Science em 2023, que usou modelos preditivos e dados de LIDAR para calcular quantos sítios arqueológicos ainda não foram documentados. 10.000. E a gente só conhece uma fração disso. Por quê? Porque a Amazônia é gigantesca. Porque a floresta cobre tudo.
porque tecnologia lidar é cara e demorada, porque muitas dessas áreas são remotas, politicamente complicadas ou protegidas por leis ambientais que dificultam pesquisas arqueológicas. Mas cada novo estudo revela mais. No sudoeste da Amazônia, combinações de estruturas retangulares e circulares, conhecidas como geóglifos, aparecem em terreno plano perto de corpos d'água. Elas foram construídas há cerca de 2.000 anos e estão espalhadas pelos platôs bem drenados dos afluentes dos rios Puros e Madeira. No Alto Xingu, no Brasil, Michael Heckenberger e sua equipe encontraram evidências de um padrão em grade de cidades de 60 hectares e vilarejos menores, conectados por redes viárias complexas e organizados ao redor de grandes praças, onde rituais públicos aconteciam. E todas as estradas tinham uma orientação idêntica, nordeste-sudoeste, alinhada com o solstício de verão do meio do ano. Isso é planejamento regional. Isso é organização política. Isso são características de sociedade urbana. E olha, isso mexe com a cabeça, porque a gente passa a vida inteira ouvindo que urbanismo é uma invenção do velho mundo. Mesopotâmia, Egito, Vale do Indo, China, que as Américas tiveram só os Incas, os Maias, os Astecas, e que fora dessas áreas era tudo floresta, tudo selvagem, tudo primitivo. Mas não era. Nunca foi. A Amazônia pré-colombiana era um mosaico de sociedades complexas, com diferentes formas de organização sociopolítica, sistemas de controle de água, bases econômicas variadas. Algumas focavam em agricultura, outras em pesca, outras em manejo florestal, e todas deixaram marcas profundas na paisagem que só agora estamos começando a enxergar. E tem uma ironia cruel nisso tudo, porque essas civilizações não desapareceram por colapso interno. Elas não caíram porque eram insustentáveis. Elas caíram porque os europeus chegaram e trouxeram doenças, varíola, sarampo, gripe. Doenças para as quais os povos indígenas não tinham imunidade. E em poucas décadas, populações que viviam aqui há milhares de anos foram dizimadas. 90%, talvez mais. E quando os colonizadores europeus finalmente adentraram o interior da Amazônia, o que eles encontraram? Floresta. Floresta aparentemente virgem. Pequenos grupos indígenas espalhados. E eles concluíram que sempre foi assim, que a Amazônia nunca teve civilizações, que era uma terra vazia, esperando ser civilizada. Mas era mentira, era ilusão. O que eles estavam vendo era o fantasma do que havia sido destruído. As cidades estavam lá. As estradas na Amazônia estavam lá. Os canais, as plataformas, as pirâmides, tudo estava lá. Só que escondido pela vegetação que cresceu sobre as ruínas de sociedades inteiras. E isso levanta uma questão perturbadora. Quantas outras civilizações foram apagadas da história simplesmente porque não deixaram pirâmides de pedra, porque construíram com terra, com madeira, com materiais que a floresta devora em séculos, voltando para o Vale do Upano? Porque tem detalhes específicos nessas estradas na Amazônia que merecem atenção. Primeiro, a engenharia. Essas estradas eram rebaixadas. Não pavimentadas acima do solo, mas cortadas através dele, como trincheiras rasas, com bordas elevadas que formavam barreiras naturais de drenagem. E em um ambiente onde chove 300 dias por ano, isso é genial, porque a água escorre para as laterais, não acumula no caminho. Você pode andar nessas estradas mesmo durante a estação chuvosa. Segundo, a largura, 10 metros. Por que tão largas? Não era só para uma pessoa passar, não era nem para uma família. Eram estradas feitas para movimento de massa, comércio, procissões, migração sazonal, mobilização militar, talvez. A largura indica função social coletiva, não individual. Terceiro, a geometria. Cruzamentos em ângulo reto.
conexões diretas entre centros urbanos. Isso não é orgânico. Estradas que seguem topografia natural tendem a serpentear. Essas aqui, retas, determinadas, como se alguém tivesse um plano mestre e dissesse: a estrada vai daqui até ali e ela vai ser reta. E quarto, a escala. 25 quilômetros. A maior estrada descoberta até agora tem 25 quilômetros. Isso não é uma trilha local, isso é uma rodovia regional. E se você pensa que isso é exceção, pensa de novo, porque múltiplas estradas desse tipo foram encontradas. Algumas se conectavam a sítios menores, outras ligavam os grandes centros urbanos, e todas faziam parte de uma rede integrada que cobria toda a região. Rosten usou o termo Vale Perdido de Cidades, porque não era uma cidade isolada. Eram várias, 15 pelo menos, talvez mais escondidas debaixo da vegetação, e todas conectadas, todas parte de um mesmo sistema. Isso implica comunicação, implica troca, implica que as pessoas que viviam em um centro urbano tinham contato regular com as pessoas que viviam em outro. E isso tem consequências enormes para como entendemos organização social, identidade cultural, economia regional. Eram tribos separadas que comercializavam, era um único estado unificado, era uma confederação de chefias independentes. Não sabemos. A evidência ainda é incompleta, mas a infraestrutura sugere integração, não isolamento. E tem algo mais que me deixa inquieto. Cronologia. Essas estradas na Amazônia foram construídas há 2.500 anos e foram usadas por 1.000 anos. 1.000 anos. Pensa no que isso significa. Gerações e gerações de pessoas nasceram, cresceram, viveram e morreram nessas cidades. E durante todo esse tempo, elas mantiveram essas estradas, mantiveram a infraestrutura. Continuaram expandindo, construindo, conectando. E então, por volta de 300, 600 d.C., a ocupação cessa. O que aconteceu? Mudança climática, esgotamento de recursos, guerra, epidemia, colapso político. Não há evidência clara de destruição violenta. As estruturas não foram queimadas, não há sinais de batalha. As pessoas simplesmente pararam de viver lá, e a floresta voltou. Em séculos, talvez décadas, a vegetação cobriu tudo. E essas cidades, essas estradas na Amazônia, esses monumentos à engenhosidade humana, desapareceram da memória coletiva. Até que 25 séculos depois, lasers atravessaram as copas das árvores e trouxeram tudo de volta à luz. Agora vai para os Llanos de Mojos de novo. Porque a cultura Khazarabe tem outro ângulo importante, a relação com o ambiente. Eles não lutaram contra a floresta, eles não tentaram domar a savana, eles trabalharam com ela, construíram em harmonia com os ciclos sazonais de inundação e seca, e isso é visível em cada detalhe da infraestrutura. Os camelones, aquelas faixas agrícolas elevadas, não eram apenas para cultivo. Eles também serviam como habitat para peixes durante a estação seca, quando os canais mantinham água enquanto as savanas secavam. E durante as chuvas, os mesmos canais drenavam o excesso, impedindo que as plantações se afogassem. As calçadas elevadas permitiam movimento durante as inundações. Você podia andar de um assentamento a outro sem afundar na lama ou atravessar áreas completamente submersas. E as lomas, aqueles montículos habitacionais, eram construídos em locais estratégicos, elevados acima do nível máximo de inundação, mas não aleatoriamente. Eles formavam uma rede coerente, espaçada, de forma que maximizava acesso a recursos diferentes. Rios para pesca, savanas para caça, florestas ripárias para coleta. Essa distribuição não foi acidental. Foi planejada e mantida por séculos. Evidências de pólen mostram que eles cultivavam milho localmente por mais de 1 milênio.
entre 280 a.C. e 1130 d.C. E isso, apesar de diferenças significativas na disponibilidade de recursos naturais entre diferentes áreas. Eles adaptavam suas práticas, mas mantinham o núcleo da economia agrícola. Fogo era usado, mas de forma controlada. Queimadas eram em grande parte restritas às savanas abertas. As florestas ripárias eram protegidas, manejadas, não destruídas, porque essas florestas forneciam madeira, frutas, medicamentos, caça. Destruí-las seria autossabotagem. E tem um contraste interessante aqui com o que aconteceu depois dos europeus. Porque quando os espanhóis chegaram aos Llanos de Mojos, no final do século XVII, o que eles fizeram? Introduziram gado. E o gado pisoteou os camelones, colapsou as bordas dos canais, compactou o solo e, em poucas décadas, sistemas que haviam funcionado por 1000 anos começaram a se degradar. Isso não é coincidência. Isso mostra que as práticas indígenas eram sustentáveis de uma forma que as práticas coloniais não eram. E isso tem implicações enormes para como pensamos sobre manejo ambiental hoje, porque a Amazônia está queimando, está sendo desmatada em ritmo acelerado, e o argumento dos desmatadores é sempre o mesmo. A floresta precisa dar lugar para a agricultura, para desenvolvimento, para progresso. Mas essas sociedades antigas mostram que é falso dilema. Elas tinham agricultura, elas tinham urbanismo, elas tinham desenvolvimento e ainda assim a floresta sobreviveu. Porque elas não destruíram, elas manejaram. E será que a gente não deveria aprender com isso? Será que não deveríamos olhar para essas estradas na Amazônia, para esses canais, para esses campos agrícolas e perguntar: como eles conseguiram? Como sustentaram populações densas por séculos sem colapsar o ecossistema? Porque eles conseguiram. E a gente ainda está tentando descobrir. Então, o que esconde a floresta? Cidades, estradas na Amazônia, pirâmides, canais, sistemas urbanos inteiros que floresceram por milênios e depois desapareceram, não porque falharam, mas porque foram varridos por doenças trazidas de outro continente. E o mais perturbador, a gente só está arranhando a superfície. 10.000 estruturas ainda não documentadas, centenas de milhares de quilômetros quadrados de floresta que nunca foram mapeados com lidar. Regiões inteiras onde nenhum arqueólogo jamais pôs os pés. E cada vez que a tecnologia avança, cada vez que alguém aponta aqueles lasers para baixo da copa das árvores, aparece mais alguma coisa. Mais uma cidade. Mais uma estrada. Mais uma evidência de que a Amazônia pré-colombiana era muito mais complexa, muito mais populosa, muito mais sofisticada do que qualquer um imaginou. E isso muda tudo. Muda como entendemos a história das Américas. Muda como pensamos sobre desenvolvimento sustentável. Muda como vemos os povos indígenas, não como relíquias de um passado primitivo, mas como herdeiros de civilizações que dominaram ambientes que a gente ainda luta para entender. Porque, no fim, essas estradas na Amazônia não são só curiosidades arqueológicas. Elas são lembretes de que a história humana é muito mais rica, muito mais diversa, muito mais surpreendente do que as narrativas simplificadas que aprendemos na escola. Lembretes de que a Amazônia nunca foi vazia, nunca foi virgem, nunca foi selvagem. Ela sempre foi o lar de pessoas engenhosas, criativas, capazes de feitos extraordinários. E essas pessoas deixaram sua marca, uma marca que sobreviveu 2.500 anos de chuva, de vegetação, de esquecimento. E agora ela está ressurgindo. Uma estrada de cada vez, uma cidade de cada vez, uma revelação de cada vez. E eu fico pensando, o que mais está lá embaixo esperando ser descoberto? Quantas outras cidades, quantas outras estradas,
Quantas outras histórias perdidas que a floresta guarda como segredos silenciosos? Me conta nos comentários. Você acha que ainda tem grandes descobertas arqueológicas esperando na Amazônia? Ou você acha que a gente já encontrou o principal? E se você pudesse explorar qualquer parte da floresta com tecnologia lidar, onde você iria? Qual região você acha que esconde os maiores mistérios? Comenta aí. Quero saber sua opinião. E se você chegou até aqui, deixa um like, se inscreve no canal, porque tem muito mais história para contar, muito mais mistério para desvendar. E eu vou continuar trazendo essas histórias que mostram que o mundo é muito mais estranho, muito mais fascinante do que a gente imagina. Porque no fim, essas estradas na Amazônia são mais que pedra e terra. Elas são pontes. Pontes entre o passado e o presente, entre civilizações perdidas e nós. E caminhar por elas, mesmo que só na imaginação, é lembrar que a humanidade sempre foi capaz de coisas extraordinárias. Sempre.